Eu gostei desse site aí. Foi? Deixa eu ver se tá bom aqui a distância. Eu sempre gravo minhas aulas, viu? Tá aqui. Tá jóia. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer fechar o semestre, né, com um tema que eu venho estudando há algum tempo, que é a felicidade. Eu fiz um curso recentemente chamado Psicologia Positiva e Flow. Alguém já ouviu falar de psicologia positiva? Não? Eu também não tinha ouvido falar há algum tempo atrás e eu fiquei super surpreso e comecei a estudar bastante esse tema. Depois vocês anotem esse site, curso de felicidade, é um curso que eu organizei, espero organizar mais. E fui muito feliz em encontrar essa frase ontem no Google, né? Falei, quero encontrar uma frase para começar, para ser a primeira tela, né? E justamente do Allan Kardec. Vamos lá, a ideia é falar uns 10 minutinhos e a gente conversa, 15 minutinhos e a gente abre para conversa. Primeira coisa, o que é psicologia positiva? Psicologia positiva, ela é uma ciência que estuda os aspectos positivos da vida, bem-estar, felicidade e propósito, mas também os aspectos positivos do ser humano, talentos e virtudes, como resiliência, alegria, gratidão, felicidade, criatividade, generosidade, otimismo, amor e esperança. E quais são as missões da psicologia? É uma coisa interessante, geralmente a gente associa a psicologia a curar doenças mentais, concorda? Tem alguém que é psicólogo aqui? Não, mas todo mundo tem um amigo psicólogo, certo? Cadê o Marcão, né? Cadê o Marcão? Mas vocês concordam que essa é a primeira coisa que a gente pensa quando fala de psicologia? Tanto é que existe uma conotação negativa de ir no psicólogo, não é? Não existe? Ah, nossa, você vai no psicólogo? Ele já fala que você deve estar com algum problema. Só que eu aprendi com o Helder que, na verdade, existem outras missões, que é tornar mais feliz a vida das pessoas e identificar e cultivar talentos humanos. Eu achei fantástico. Só isso já mudou a minha visão da psicologia. E com quem que eu aprendi isso? Com o Helder Camei. Ele tem um blog chamado Flow, psicologiapositiva.com. O Helder, ele trabalha na Natura e foi com quem eu tive contato com esse tema. Ele trabalha numa área que deve ser muito chata de trabalhar na Natura, que chama área de bem-estar. Deve ser tipo o emprego dos sonhos, né? Mas enfim, eu organizei um curso com ele e foi com ele que eu aprendi esse conceito de psicologia positiva. E eu vou compartilhar um pouco do que eu tenho estudado com vocês. Primeira questão, quais são os fatores da felicidade? Muitas pessoas pensam, é genético? Porque tem gente que pensa assim, nossa, aquele cara não tem nada para ser feliz e é feliz, né? Não é isso? Tem gente que fala, nossa, aquele outro tem tudo para ser feliz e não é feliz, deve ser genético. O que os estudos mostram é que 50% da felicidade está ligada, sim, a fatores genéticos. Você tem uma tendência a ser o mais ou menos feliz. 10%, por incrível que pareça, estão ligados a fatores circunstanciais. Emprego, dinheiro, que é uma circunstância. Você pode estar com dinheiro hoje, está empregado, amanhã você pode estar desempregado. Então isso são só 10%. E atividades intencionais, 40%. Então vou passar um pedacinho do filme Happy, do documentário Happy. Quem viu esse documentário? Chama Happy, Felicidade Genuína. Alguém já assistiu? Eu postei no grupo. Mas não deu tempo de eu Gente, recomendo que vocês assistam. Chama Happy, documentário, Felicidade Genuína. Sabe aquele filme que te passam e você fala, vou dar uma olhadinha? E você acaba assistir com a esposa, os filhos, super legal para assistir todo mundo. Então vou passar. Você pode só falar o que é essa atividade? Eu vou passar um pedacinho do filme aqui, mas só 2 minutinhos. By studying identical twins, people with almost exactly the same genetic makeup, researchers have discovered that approximately 50% of the differences in our happiness levels is determined by our genes. They call that our genetic set point, or our genetic set range. Most of us are born with a certain range of happiness that we fall in most of the time. And even when really good or really bad things happen to us, we've
kind of tend to return to our set point. And while 50% is genetic, amazingly, our circumstances, like what job we have or how much money we have, our social status, our health, those things that many of us are told to focus on, they only account for 10% of the differences in our happiness. Most people are kind of stunned at how small that is, but that still leaves 40% unaccounted for. And so our theory suggests that there is a great deal you can do to become happier, and that 40% is left for kind of intentional behavior, things that we can do on a regular basis to become happier. It's very important, if a person wants to become happier, to try not to adapt to what they're doing. So they would consciously vary what they do. It could be like when you do your daily run, that you take a different route. I mean, that's not really, mind-boggling. For some people, it's going to be a lot of change. For some people, it's going to be a little bit. That change is important in sort of the variety. It turns out that there's another component of surfing and exercise that can increase your happiness. It's what an athlete would call being in the zone. I started studying people who were doing something very difficult and demanding for no good reason, no money, no status, nothing, but just because they like to do it. My understanding of what motivated these activities was not anything that came from outside, but it came from the activity itself. And I gave the name flow to this kind of synergy of different aspects of consciousness where you wish you could go forever because it feels that you are completely fulfilling something that you can do well and you can see it happening and you feel that nothing else matters. You have very clear goals that you know moment by moment what you have to do. Like if you're singing or playing a musical instrument, you always know what notes or chords you want to play next, and you can hear whether you did it right or not. People in that situation feel in control, they forget their problems. Interestingly, they forget themselves, so that the kind of ego that we are always aware of in everyday life disappears. It builds over time a feeling that life is worth living. Flow can happen almost anywhere. It can happen during personal time, or it can happen with your family. It can even happen at your job. It's all in the rhythm. It's all keeping the rhythm going. I'm doing it 14 years and I love it. Don't want to go nowhere else. Why do you love it? You like cooking? Always is. I got all the hash browns all the way. Cut it up. That's the rock with it. The research is clear. People who experience flow on a regular basis are happier than those who don't. Bom, selecionei esse trechinho do filme, que eu acho que agora vocês vão querer assistir o resto, né? Chama Happy Felicidade Genuína. Mas é só entrar no site Curso de Felicidade, aí na verdade eu vou deixar um link mais visível, verdade. Eu juro que eu edito hoje, eu deixo lá no topo. Que esse site foi do curso de Psicologia Positiva e Flow que a gente organizou. Mas fazendo algumas perguntinhas, fala algumas atividades de Flow que vocês fazem e que vocês não veem o tempo passar. Como a Maria Antônia falou, né? Você falou que o semestre passou voando, né? Então passou porque a gente gosta de estar aqui. Então fala algumas atividades de Flow de vocês. Vocês fazem e... Pra mim é arquitetura. Arquitetura. Música, leitura. Música, leitura. Dança. Leitura. Pintar. Então, daria para falar o dia inteiro, porque eu fiz esse curso foram de 2 dias. E uma coisa que o Helder fala que é muito legal é o que é que te faz entrar em Flow. Você fazer uma atividade que você tem um feedback imediato. Porque na hora que você sabe que fez algo assim, poxa, isso aqui não está certo, aí você corrige a música, a dança, escalar, pintura. Né? Então você deu uma pincelada errada, você sabe que não ficou legal. Então ele fala que as pessoas gostam de fazer atividades que você percebe que tem um desafio, aí você aprimora, aí depois fica fácil.
não é? Aí fala, agora está ficando fácil. Aí você parte para o mais difícil, aí isso te deixa em flow. Por isso que os jogos são... As crianças entram em flow aonde? Jogando videogame. Por isso que eles ficam horas e horas. Então, atividades intencionais são 40% da nossa felicidade. E a gente escolhe o que fazer. Por isso que você perguntou o que são atividades intencionais. Porque a gente escolhe fazer. Então, a gente Dá prazer, né? O que te dá prazer. Então não tem desculpa a gente falar assim, eu sou infeliz porque nasci assim. Eu falei, ok, 50%, mas tem um restante. E o que mais? Emoções positivas. A gente tem essas emoções que são emoções positivas. Serenidade, gratidão, alegria. Orgulho é uma emoção que é interessante porque no português às vezes traz algo negativo. Aliás, eu particularmente eu trabalho isso há muito tempo. Eu diria que eu estou quase chegando quase resolvendo. Eu me sinto... Mas o inglês talvez seja pride. Pride tem uma conotação diferente, que é você ter aquele, poxa, eu realizei isso, fiquei orgulhoso. Eu não preciso mostrar para os outros, eu fiquei para mim mesmo. Então, nesse sentido, é algo mais legal. É como ele falou, né? A pessoa está escalando. Satisfação, na verdade. Realização, né? Tem uma frase, eu lembrei de uma história que eu ouvi de uma pessoa que eu admiro pra caramba, chama Ken O'Donnell. Ken O'Donnell é da Brahma Kumaris. Quem conhece a Brahma Kumaris? Brahma Kumaris é uma instituição que promove a paz através de palestras e cursos e atividades. E o Ken O'Donnell, uma vez ele contou uma história que eu achei fantástica. Isso foi, mais de 10 anos atrás, em um curso chamado Investigação Apreciativa. E ele não deu curso, mas ele falou essa historinha, ele participou. Era um sapo que queria atravessar um lago. Só que tinha um problema, ele tinha N questões, tinha jacaré no lago, então o sapo não podia atravessar nadando. E ele falou, poxa, como é que ele faz para atravessar esse lago? Aí 2 cegonhas falaram, a gente pode te ajudar. A gente segura um graveto, um de cada lado, e você morde o graveto. Aí o que vai acontecer? A gente voa e você atravessa o lago, né, com os jacarés. E aí foram. Só que aí o sapo, quando se viu voando, ele olhou assim para baixo e viu, pô, tô voando, né? Não é super legal? Só que ele precisava contar para os amigos, né? Só que ele estava mordendo o negócio. Pô, mas preciso contar, não é legal? Não é? Esse é o orgulho, né? Não é isso? Aí ele não resistiu, ele falou, tô voando, galera. Caiu no lago. Eu adoro essa história porque esse é o orgulho ruim que eu acho, né? Você não precisa contar para os outros, você só precisa saber o que você está fazendo, correto? Não é fantástica essa história? Eu ouvi há 15 anos atrás e falo, nossa, maravilhoso, né? Porque a gente às vezes quer falar, aliás, falando de caridade, né? Pô, preciso falar que eu estou fazendo caridade. Esse é o lado do orgulho, né? As pessoas precisam me reconhecer. Então tem todas essas emoções e ele coloca o amor como a principal, porque ela integra todas. Então a gente tem uma boa variedade de emoções para trabalhar. E aí ele fala de uma proporção de felicidade. Poxa, mas qual é uma proporção interessante de sentimentos bons e ruins no seu dia a dia? Porque quando a gente tem um dia, começa o dia, tem um trabalho, tem família, tem um monte de coisa que nem todos os sentimentos são bons ao longo do dia, concordam? A proporção que se diz que é bacana para você começar a ter poder entrar num nível de felicidade adequado é 3:1. Ou seja, para cada uma emoção negativa, 3 positivas. Então, se falar no ambiente de trabalho, se você chega e o chefe chama para uma reunião, feedback. Quem trabalha em empresa sabe, né? Não é uma coisa, você já vai... Se ele fala, olha, você fez uma coisa super legal aqui, atingiu a meta, mas... Aí ele fala, mas você está sendo muito... está vindo fora do horário. Você sai feliz ou triste? Gente, você sai mais triste, né? Geralmente, a emoção negativa, ela é mais forte. Eu posso dar um relato que há alguns anos
eu parei para ver o Jornal Nacional sobre o seguinte aspecto: contar quantas boas notícias para quantas más notícias. Eu contei o seguinte: as 8 primeiras notícias que foi dada naquele determinado dia eram notícias ruins, para uma notícia boa. A partir daí eu reduzi assim, consideravelmente a quantidade de vezes que eu assisto televisão, assisto Jornal Nacional. Ótima colocação. A Cristina Carvalho Pinto, ela é de um grupo de propaganda chamado Grupo Full Jazz, e tem um projeto chamado Imagens e Vozes da Esperança. Alguém já ouviu falar? Imagens e Vozes da Esperança. É um grupo de mídia. Eu não estou tão integrado, mas eu sei que são profissionais que promovem que a mídia comece a divulgar muito mais notícias positivas do que negativas. Porque eu concordo com você. Se a gente se expõe a notícias ruins, gente, isso daqui vai piorando. Então eu não tenho vergonha de dizer assim, lógico, eu deveria estar mais atualizado, deveria, mas eu não assisto. Eu prefiro não assistir, nem Bom Dia Brasil. Aliás, Bom Dia deveria ser Mau Dia Brasil, né? E Mau Dia São Paulo. Mas continuando, qual é a lógica? A lógica é que se você... E esse é outro ponto interessante, principalmente para casais, né? Porque, afinal de contas, nós estamos aqui. É a emoção negativa quem provoca? Quem provoca? O outro? Gente, quem provoca a emoção negativa? A sensação de que é o outro, né? É a gente que interpreta e provoca. Quando eu assisti o curso do Helder, eu falava assim, gente, e agora, né? Porque tem uma outra notícia. Para casais, na verdade eu não lembro exatamente, mas ele falou que para casais, para você ter ou times de alta performance dentro da empresa, aqueles times são altamente colaborativos, você tem outra proporção. Que é outro estudo que chama Florescimento, é um outro livro da mesma pessoa que criou a teoria do flow. Ele escreveu um livro chamado Florescimento. Aí ele fala que a proporção é 6:1. Eu falei, nossa... Numa empresa ou para casar? Não, para times de alta performance, aqueles times que você vê assim na empresa, pô, esse time super unido, né? É 6:1. É um time que você vê que o pessoal se colabora muito e de vez em quando tem uma briguinha ali, mas aí você olha e fala, caramba, tenho que começar a melhorar a mim mesmo. Por quê? Porque começa a decrescer. Ali eu não sei, porque é um outro artigo que eu vi que fala sobre a proporção. Acho que 11:1 o cara deve ser poliana, né? O cara deve achar que a vida é uma... Entendeu? Acho que aí também já não é possível o cara ser tantas coisas boas, hein? Mas o que acontece do 6:1 é interessante porque a gente começa a perceber o quanto a gente deve se policiar para a gente não... Sabe, às vezes a pessoa chega em casa, concorda, a gente é casado, né? Aí acontece aquele momento que você... Pô, mas a pessoa chegou de mau humor por N razões lá no trabalho, certo? Aí se você também se sentir, aí a coisa... É bem aquilo que o Marcão está trazendo da comunicação não violenta, é perfeito. Se a gente não percebe aquele sentimento de raiva, né, por exemplo, na hora que está nascendo o sentimento ruim, de raiva geralmente, tem outro monge que chama Matteo Riccardi. Se vocês procurarem Hábitos da Felicidade, depois eu vou postar no grupo também, é um monge tibetano, que ele é considerado o cara mais feliz do mundo, por causa da meditação, e ele fala que quando você percebe o sentimento de raiva, você consegue olhar de fora, você fala, nossa, eu estou ficando com raiva. Quem já teve essa situação? Você ia ficar com raiva e você percebeu, nossa, eu estou... Quando você se conscientiza, aquilo se dissipa, você se conscientiza e você consegue falar, não posso deixar, você consegue reduzir, ou seja, você não deixa. É o autoconhecimento, né, que a gente pratica aqui, que a gente tenta nos conhecer para saber exatamente as nossas... Mas enfim, essa proporção, quando o Helder falou no curso, eu falei, nossa, lição de casa, né, começar... E funciona, porque você começa a ficar mais atento. Você não fala, opa, 3:1, não. Você começa a falar, se eu não cuidar dessa proporção,
A felicidade não é do outro, é minha, né? Concorda que tem casal que um é feliz, outro é infeliz? Peraí, mas por quê? Porque a felicidade não é do outro, a felicidade é nossa. E aqui tem algumas regrinhas não, algumas práticas, porque a psicologia positiva, ela propõe dinâmicas mesmo, para você praticar. Afinal de contas, 40% são atividades intencionais. Eu posso fazer alguma ação intencional. Então, a primeira delas não, as que eu selecionei, tem inventário de bênçãos, 3 coisas boas do dia, que tem até, em inglês é What Went Well, tem até um aplicativo, de smartphone. E tem o que eu gosto mais, que é carta de gratidão. Então, como é que funciona inventário de bênçãos? Inventário de bênçãos, eu não vou fazer agora pelo pouco tempo, mas qual é a proposta? Garanto que todo mundo tem alguma pessoa que você fala assim, nossa, aquelas pessoas me ajudaram muito. Ou aqueles acontecimentos, sabe aquela coisa que você falou, nossa, eu não sei. Tinha uma mão atrás me ajudando. Tem alguma coisa a mais. Então, assim, esse espaço para mim é uma bênção, porque o meu flow é dar aula, dar palestra, então se deixar aqui eu falo até de noite. Se falar assim, você pode falar até 6 da tarde, eu falo desse tema e vários outros temas, então esse é o meu flow. Inventário de bênçãos é você escrever mesmo. Eu não vou pedir para fazer agora pelo pouco tempo, mas assim, chega em casa e escreve, assim, tal pessoa, aquele curso que eu fiz, aquela viagem que eu fiz, começa a escrever. Quando você olhar, é um inventário. Você olha aquilo e fala, nossa, eu tenho tanta coisa legal, e no dia a dia você vai deixando de lado, não considera isso como uma bênção. O outro, 3 coisas boas, é você pegar um caderninho e anotar 3 coisas boas que aconteceram no dia, e fazer esse exercício com a família e com os filhos também. Aliás, eu preciso fazer isso um hábito. Ainda não virou hábito, mas eu estou praticando em casa. O que aconteceu de legal no dia? 3 coisas boas e anotar. Quem tem o hábito de anotar tudo que gasta? Sim. Quem tem esse hábito já sabe. Tem esse hábito. Agora, anotar as 3 coisas boas do dia, porque é importante. Porque tem principalmente aqueles dias que você fala assim, nossa, hoje foi horrível. Quem já teve esse dia? Todo mundo. Mas se você parar para anotar 3 coisas boas, você vai criar qual hábito? De olhar só as coisas boas. O hábito de ver as coisas boas. E aí como é que fica aquela proporção? Aumenta. Porque aí você começa a falar, nossa, que legal, aconteceu isso aqui hoje. Você começa a perceber, não no final do dia, mas na hora. Você fala, que legal isso aqui, e vai entrando no automático. Chega no fim do dia, você fala, minha proporção de hoje, lógico que não é consciente. Inconscientemente você fala, nossa, meu dia foi legal. Porque você focou nas coisas boas, e não na fechada que o cara te deu no trânsito. Aliás, isso é uma coisa que eu estou sarando, gente. Eu estou sarando, eu não sarei ainda, tá? Tem hora que o cara fecha, que minha esposa fala, eu falo, não sei. Porque é verdade, se o cara te fechou no trânsito, pô. Assim, se te fechou e não aconteceu nada, né? Eu comecei a exercitar o seguinte, pode ser que o cara tenha um problema, algum problema de família, ele está precisando correr de verdade. Então hoje eu estou exercitando isso, eu não sei quem é aquela pessoa. Mas eu estou fazendo isso por ele? Não, estou fazendo por mim, porque senão minha proporçãozinha lá, agora eu fico pensando na proporção. Então isso é uma coisa legal de manter um diáriozinho, anotar. E a carta de gratidão, que é a que eu mais gosto, é você escrever uma carta, é lembrar de uma pessoa, pode ser alguém muito próximo, como seu marido, esposa, namorado, um pai, mãe, filho, ou pode ser também alguém que você não vê há muito tempo, mas sabe aquelas pessoas que você fala, nossa, aquela pessoa me falou uma vez uma coisa que mudou minha vida e ela não sabe. Quantas pessoas fizeram isso por você e ela não sabe que fez isso? E aí, como deve ser essa carta? Você escreve tudo que você acha mesmo que aconteceu, tudo que você tem de gratidão. Aí combina com a pessoa de ir para algum lugar que vocês possam ter uma certa intimidade, uma certa privacidade. Quando a pessoa faz muito tempo que não vê, vai achar estranho, né? Falar, nossa, faz 15 anos que eu não vejo essa pessoa, me liga.
me marca um café, um encontro. E aí o que é que você faz com a carta? Adivinha? Você lê para a pessoa. Não vale entregar e sair correndo, né? Porque eu vou falar o que aconteceu no Dia dos Namorados. Eu nessa correria, infelizmente a gente está nesse mundo, né? Eu falei assim, caramba, né? E casamento você sabe, né? Todo casado tem fases e fases, aí a gente começa, Dia dos Namorados começa a ser uma data que não é aquela data como era no início. Eu falei assim, 10h30 da noite, vamos no Ibirapuera. Eu tinha escrito metade da carta. E não tinha escrito no Dia dos Namorados, não, tinha escrito no Dia das Mães, porque eu tinha lembrado do Helder. Aí ficou pela metade a carta. Eu falei, caramba, não vai dar tempo de terminar essa carta. Eu falei, eu vou improvisar, né? Eu vou ler até metade e o resto é improviso. Eu sei que a gente andou, à noite eu não sei que a gente já foi no Ibirapuera, é super bacana. É super legal, noite. Super gostoso, super legal. E coragem para falar, vou ler a carta. Aí que a gente já estava indo embora do parque, eu falei, não vou embora sem ler, porque senão eu vou ficar pensando o resto da vida que eu não li. Eu sei que sentou num banquinho lá e li, depois fui improvisando, né? Foi o melhor presente de Dia dos Namorados que eu dei, não gastei um tostão. Mas ele poderia me elogiar. Mas eu vou falar uma coisa, tem que ter coragem. Porque você mandar por e-mail é facinho, né? Você mandar pelo correio. Virtual, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. E eu achei isso interessante porque a gente tem aí, né, 10 anos, 20 anos de casado e de repente o que ele falou, essa data do Dia dos Namorados parece que já não pertence a nós, então a gente vai deixando de lado. E ele resgatou, A gente conversa assim. e ele resgatou um motivo para... Porque o casamento é isso daí. Exatamente. Né? E não só com cônjuge, mas com os pais, né? Com os pais, com pessoas que realmente, aquele professor, aquela pessoa que... tem uma professora da escola técnica que eu tenho uma gratidão, porque para mim foi a melhor professora. Então você imagina, né, a felicidade que a pessoa vai ter de te receber, de falar assim, caramba, eu nem sabia que eu tinha feito tanta diferença na vida, tanta influência. E por que isso é uma técnica? Porque ela traz uma felicidade muito grande em pouco tempo. Lógico que o Helder fala, tem coisa que dá um pico de felicidade e essa é uma delas. Depois você volta não para o mesmo patamar, né? Mas você volta, você dá um pico de gratidão, de felicidade, você volta um pouco para o patamar mais acima. Mas a técnica das 3 coisas boas que é interessante. Ele falou que se você fizer 21 dias, porque 21 dias é o que se diz que é o tempo para você adquirir um hábito. Em 21 dias, você começa a praticar, você adquire aquele hábito. Aí esse sim é uma técnica que vai te dando um grau de felicidade ainda maior. E depois você adquire isso como prática. Mas a carta de gratidão primeiro foi boa, né? Já gostei. Agora eu tenho do meu pai, tenho da minha mãe, tá tudo gravado, né? Depois eu publico no YouTube e o pessoal, tudo bem. Você edita. Depois eu edito. Não precisa editar, mas falando sério, como ele falou, são atividades intencionais, a gente tem que parar. E esse é o nosso desafio. Estou passando até do meu tempo. Mas, gente, essa é a mensagem de hoje. Adorei estar aqui falando com vocês. Vou publicar no YouTube, publico todos os meus vídeos no YouTube. E acho que agora a gente podia abrir uma roda, né, Maria Antônia, para a gente conversar sobre o tema. Deixa eu só falar, Márcio, você podia colocar também todas essas coisas que você foi colocando no grupo de pais lá, publicar lá também. Eu coloco, eu vou postar no grupo. Porque aí vai direcionando o pessoal. Eu participo de uns... Para quem não me conhece, eu trabalho com marketing digital, apresentações, eu também sou palestrante. E eu ainda faço essas coisas, então eu faço muita coisa. Então eu vou publicar no grupo, mas o que é legal é esse encontro mesmo, né? Porque no Facebook a gente vê tanta coisa. O encontro presente é sempre melhor. Tá bom? Inclusive essa viagem para
Só para complementar, eu promovo tanto os encontros como essa viagem para a Ecovila de Itamonte. Porque você tem, na felicidade, você tem fatores extrínsecos e fatores intrínsecos. E qual que é o dilema hoje da nossa sociedade? A sociedade está totalmente direcionada para dinheiro, beleza e poder e sucesso, concorda? Está tudo focado nisso. A escola, para o vestibular para a empresa. E estudos no documentário fala que os fatores intrínsecos são crescimento pessoal, música, esporte, lazer, né? Está relacionado ao flow, ajudar os relacionamentos, ou seja, por isso que eu estou promovendo esses encontros. Eu acho que se a gente não se encontra de verdade, a gente não conecta de uma forma mais forte. E o último é ajudar os outros. E aqui na Casa do Caminho, a gente está num ambiente para falar disso, né? Quer dizer, os fatores intrínsecos são os que mais trazem felicidade. Então a gente vive um paradoxo, né? Porque a gente passa o nosso dia a dia tentando ganhar dinheiro, tentando conquistar mais poder e mais beleza. Então, bom, vou abrir para a conversa, senão eu fico falando aqui o resto do tempo. Tá bom, pessoal? Obrigado.